Olá, boa noite. Boa noite para quem tá chegando. Eu tô tentando ver aqui como chamar a colega, minha amiga do coração. Ela já entrou. Oi, Érica, boa noite. Só um pouquinho, eu tô tentando ver aqui como é que eu faço para te chamar. Boa noite. Hoje eu vim falar um pouquinho do que aconteceu comigo no, no sábado, no encontro de QGRs, né? E só que eu não tô, eu não tô conseguindo mexer nesse negócio direito. Ai, meu pai, logo agora que assim, o meu telefone ele quebrou. Aí eu fui pro telefone do meu irmão. Aí um amigo meu consertou esse telefone pra mim, que tava aqui, pra eu conseguir usar. E ele tava, acho que, desconfigurado. Desculpa, gente. Mas vamos lá. É, no sábado eu fui no encontro de QGR. O que é QGR? Né? Um monte de gente me pergunta. É um encontro do Quartel-General do Reino. O que significa isso? É um movimento que a gente fala alguma mensagem, muitas vezes, e na grande maioria das vezes, a gente linka as mensagens da Bíblia, né? Alguma passagem e tal, parábola de Jesus, a gente vê o que bate ali no coração naquele momento para eu estar falando, e fala sobre isso. E as outras pessoas, elas também falam, né? É assim, ou seja, se eu estiver falando agora, se alguém quiser entrar e falar, ótimo, que legal, pode vir, pode colaborar, falar. E não tem nada ligado à religião, apesar de ser nas bases do cristianismo. Né? Eu costumo falar o seguinte, para quem me conhece sabe que eu tenho essa diversidade aí de crenças em energias, eu digo assim, hoje em dia eu digo assim. Então, assim, eu não tenho religião, tá? Eu não sou uma pessoa religiosa. Me batizei no sábado, e isso mostrando exatamente isso. Não tem a ver com religião, mas sim com o que a gente tem de essência. E aí eu vou falar um pouquinho sobre isso, né? Porque, assim, naquele momento, em algum momento, eu até senti um peso de responsabilidade. Em outro momento, eu falei, não, é isso, será que é isso? E aí as coisas foram acontecendo. E da minha forma, foi sobrenatural. Eu vou falar sobre as experiências que eu já tive de outras situações e aí como foi aquele momento. Por que eu resolvi abrir a boca aqui? Porque eu joguei no meu stories, eu nem joguei no stories não, no meu status do WhatsApp e sem pretensão nenhuma. E assim, várias pessoas vieram para me dar parabéns, outras vieram me questionando, outras vieram surpresas, porque nunca imaginaram que eu fosse ser batizada nas águas. Outras, ué, mas você se converteu? Que não sei o que, sabe? Então, assim, eu vim falar um pouquinho sobre o que aconteceu ali, tá? E aí, se vocês quiserem falar alguma coisa, contar experiência, perguntar, eu tô aqui pra isso. Eu vou chamar uma amigona minha que ela sabe, assim, de todas as situações que eu tô passando e que já passei, e a gente conversa muito sobre essa questão espiritual. É a Érica. Consegui finalmente colocar você aqui, pelo menos pra você entrar. E aí é isso. E assim, o que a gente conversando, a gente falou, isso precisa ser levado adiante, né? E eu tô aqui para isso, para a gente conversar. Ela vai fazer algumas perguntas aí para mim, eu vou estar falando e a gente vai levando para ver como é que vai andar da carruagem conforme
as coisas forem surgindo. Boa noite. Boa noite. Eu não tô te vendo, Érica. Não tá me vendo? Eu não. Eu não sei se eu é que fiz alguma coisa. Alguém que tá na live, por favor, pode dizer se tá vendo, a Érica? Eu não Tá tô me vendo e me conseguindo ver. ouvindo? Não sei se sou eu aqui. Te ouvindo, eu tô perfeitamente. Te vendo é que eu não tô. Como assim não tá me vendo? Eu não tô te Meu vendo, eu só Deus. tô te escutando. Então, né? Quem sabe daqui a pouco. Agora eu tô me vendo. Vocês estão. Eu tô me vendo. Ah, ali, ó. Então, só ouvindo, pois é. O que a gente faz então? Sai e E agora? volta? Como é que a gente E faz? Vamos agora? lá. Também não. Não tô, não. É só Caramba, que escutando. estranho. Oi, Então, pessoal. me chame de volta. É porque eu pedi solicitação pra você. Tá, Derruba e me chama de volta. faz Derruba isso e me chama então. de Eu volta. vi. Tá bom. Peraí, como é que eu faço pra tirar você? Só um pouquinho. Eu não tô conseguindo te tirar, não sei. Saí. Saí. Gente, eu tenho que ter uma aula do Instagram. Ah, saiu, beleza. Então eu vou te chamar de volta. Só um minutinho, gente. A situação aí de tecnológica que eu preciso realmente ter uma aula sobre isso, de E verdade. agora? Ah, agora sim. Ai, tá linda. Obrigada, meu amor. Você também. Com essas tranças lindas aí. Um dia deixa eu faço uma trança dessa também. Ah, passa, uma maravilha. Uma hora dessa eu Então, faço. vambora falar alguma coisa. Bora lá. Então, Me gente, conta aí. Érica, ela vai falar um pouquinho, né? Fala um pouquinho sobre você. Ela também já é batizada já tem um tempinho. Já. A sua experiência e alguma coisa sobre o batismo, né? Porque eu mesma não sabia exatamente o que era, tive uma noção e tudo mais, mas assim, as pessoas falam sobre o batismo e não sabem de onde vem, né? O que é exatamente, quem pode se batizar, quem não pode, aquele negócio todo. Fala um pouquinho aí sobre isso. Primeiro fala um pouquinho de você, sobre o seu batismo Qualquer um. e o que é. Qualquer Vamos um lá. que sentir no coração. Qualquer um que sentir no coração a presença de Deus. Qualquer um que sentir no coração a presença de Deus e quiser servir ao Senhor Jesus, pode muito bem se batizar. É porque os dogmas que os homens inventaram colocou Um uma véu, distância né? imensa entre Deus e o homem. E não é assim. A religião, no original, é religar e é religar o homem a Deus. Porém, o que a gente vê hoje em dia é uma separação total. Ah, você não pode isso, você não pode aquilo, não pode batom, não pode calça, não pode nada. E complica tudo. E não é assim. Jesus, ele é amor. É tudo simples. Não é complicado. Agora existe a guerra entre a carne e o espírito, porque as pessoas querem beber dos dois cálices e não pode. Aí complica. Eu trouxe um trecho aqui sobre o eunuco, que ele cuidava, né, das mulheres daquela época, como se fosse assim, cuidar da realeza, das mulheres da realeza, do harém. E lá em Tiago, lá em Atos 8, 36, 38, fala sobre o batismo do eunuco. Aí tem assim, ó. E prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água. E isso Tiago conversando com o eunuco. Aí o eunuco disse: olhe, água, o que me impede de ser batizado? Até então a Bíblia não fala que Tiago estava que o eunuco estava na igreja há 1000 anos, que era casado. Não fala nada sobre isso. Simplesmente fala: olha lá, tem água ali, o que me impede de ser batizado? Até porque ele estava conversando com Filipe. E aí Filipe simplesmente, os dois desceram da carruagem, pediram para parar a carruagem, tanto o eunuco quanto Filipe, entraram na água e Filipe o batizou. Em uma outra tradução tem escrito assim, ó. Algumas cópias recentes gregas falam assim, adicionaram
ao versículo 37. Filipe respondeu: se o Senhor crê de todo o seu coração, é claro que pode. Quando ele perguntou, o eunuco perguntou: olha a água ali, o que me impede de ser batizado? Aí Filipe responde a ele: se o Senhor crê... Olha, tô toda arrepiada. Pois é, tem tudo a ver com o que aconteceu comigo. Se o Senhor crê de todo o seu coração, é claro que pode. O oficial disse: eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E assim Filipe o batizou. Simples. Não tem confusão, não tem complicação. E foi assim com você, né? Me conte um pouquinho como foi com você. Deixa eu falar como foi comigo. Eu era de uma outra religião, estava insatisfeita com o que eu estava vendo, com o que eu estava ouvindo. Não estava aprendendo nada. Eu gosto de aprender, sempre fui muito curiosa. E aí um dia eu decidi estudar por conta própria. Comecei a estudar, depois de um tempinho fui a uma igreja evangélica. Lá eu me interessei porque ensinava a Bíblia. E aí lá falaram assim, tal dia vai ter batismo. Eu disse, ó, põe meu nome aí. Simples assim. E aí fui, já era convertida, já tinha aceitado Jesus no meu coração e fui batizada. Fiquei um tempinho lá. Depois desse tempinho que eu fiquei lá, por conta própria, senti no coração que eu não devia mais ficar lá, saí, sigo feliz, contente e firme com Jesus. Ao contrário do que muitas pessoas falam, tem que estar dentro de uma igreja para estar firme com Jesus. Comigo assim não funciona. Eu estou firme com Jesus e não estou dentro de templo, até porque eu sou casa do Espírito Santo, eu sou templo de Deus. Entende? As pessoas, a maioria delas acha que a igreja é aquele templo lá de pedra. Não, a igreja somos nós. A Bíblia fala que onde tiver 2 ou mais reunidos em nome de Cristo, ali ele se faz presente. E eu creio que pela internet também. Eu creio nisso. Exatamente. Não é à toa que a gente fala de Deus todo dia, né? E é por aí todo. Mesmo. E falar nisso, gente, a Érica, ela tem canal, tá? E ela fala sobre as passagens da Bíblia. E assim, maravilhoso. As mensagens dela são lindas e sempre edificando, né? E muitas vezes explicando também, né? Porque não é, foi como ela falou, não é só a questão de você estar no lugar, você precisa aprender com o lugar, né? O ambiente, com as pessoas. Isso que é importante. Chegou a Alzira aqui também, e ela é uma pessoa fantástica, que ela tem muito conhecimento espiritual, algo assim, inenarrável, sabe? E aí, se você quiser entrar também, se quiser entrar para estar falando alguma coisa, se tocar no teu coração que deve entrar, fica à vontade, tá? A gente está até pensando em fazer, né, um canal, nós três, falando cada uma da sua visão em relação ao mundo espiritual, vamos dizer assim, e parece que vai ficar bem legal, porque, assim, as três se conectaram por conta do estudo, né, do estudo na espiritualidade. Sim. Então, gente, é o seguinte... Me conte. Eu já repeti isso algumas vezes, ontem, hoje também, e deixa eu falar um pouquinho o que aconteceu, né? Me conta, o que aconteceu? Pois é, estávamos num encontro no sábado do QGR, que é o Quartel-General do Reino, né? O encontro dos QGRs aqui do Rio de Janeiro. E até aí eu fui com meu coração para servir realmente a Deus no que Ele precisasse de mim ali. Me coloquei para estar compondo a parte de saúde, porque perguntaram se era legal, quem podia e tudo mais, aí eu me coloquei à disposição, porque eu sou enfermeira também. E por conta das tranças, por amar fazer tranças, eu me coloquei ali para ficar com as crianças e também fazer uma oficina de trança e tudo mais. E foi assim que seguiu. A gente ficou ali no QGR Kids, né, com as crianças. Isso, que foi maravilhoso. A energia estava fantástica. E tudo correndo muito bem. Até que eu vou pular para o batismo logo, porque o intuito foi esse. Né? Depois, se a gente quiser fazer uma live, como é que foi o QGR e tudo mais, foi também... Nossa, foi tudo muito fantástico.
mas a questão do sobrenatural e do batismo lá. Aí o que que É. acontece? Mas Cheguei ali por antes, curiosidade. antes de você Fala. falar do batismo, o que você. Porque agora você já tem uma outra visão com relação ao batismo. Mas antes, o que era que você pensava sobre o batismo? Olha, eu sou batizada em outras religiões, iniciada em outras religiões, vamos dizer, também, né? Então, assim, eu sempre pensei do batismo ser alguma coisa, um ritual dentro de uma religião ou de algum ensinamento, onde a gente firmasse aquilo que a gente acredita e está vivendo naquele momento, né? Foi sempre assim que eu pensei. Só que o batismo nas águas, eu imaginava que fosse só para quem fosse evangélico e que, tipo assim, eu aceito Jesus no meu coração. Tá. Só que, assim, de uma forma diferenciada dentro de uma religião. Só se fosse com a situação da religião. Né? E foi isso que nesse primeiro momento me pesou, porque assim, como eu estou sendo chamada para ser batizada, se eu não sei, eu não sou da religião, eu não tenho religião. Eu sou uma pessoa que crê em Jesus, sim. Eu digo que eu modelo a vida de Jesus, quero seguir como ele e tudo mais, mas dentro daquilo que eu acredito, né? Das energias que eu acredito. E foi dessa forma. Eu não imaginava que qualquer pessoa que o coração tocasse, que fosse chamada ou que tivesse vontade de se batizar, pudesse chegar num ato, né? E não me sentia merecedora disso. Foi isso que, inclusive, eu falei lá na hora. E Deus preparou tudo, né? É, Deus numa preparou tudo, né? surpresa, E a Erika antes, sabe, até para chegar lá, até para chegar eu, lá, e né? antes, Esse mês todo foi um mês de irritação, assim, uma irritação absurda de pensar um monte de coisas, um monte de besteira. Financeiramente surreal, se não fosse, assim, meu pai e meu tio, eu não teria condições realmente de ir. E meu pai e meu tio, por incrível que pareça, eles me ajudaram, não foi... Eles nem entenderam o que era. Eles simplesmente, eu falei pro meu pai que eu ia, convidei, mas não pedi nenhum valor. E sei. ele falou: toma aqui o valor pro almoço das crianças. Ele não sabia que eu estava precisando mesmo de valores. Falei pro Aham. pessoal que eu ia, nem que fosse andando de onde eu moro até lá, mas que eu ia chegar lá. E que eu queria fazer lá o meu papel, ter os ensinamentos e trocar energia da forma que pudesse. E foi assim que E você, aconteceu, e assim, surpreendente, muito mais do que eu pensei que fosse acontecer. mas você pensava em se batizar algum dia? Olha, eu fiz visualizações. Eu fiz visualizações porque, assim, a gente segue o Pablo Marçal, né? Então ele faz o boot. E em duas situações do boot, eu fiz visualizações. Inclusive, eu fiz visualizações, eu achei isso também uma coisa inacreditável. Eu fiz uma visualização onde a música que estava tocando no, na hora do batismo era essa música que tinha na minha visualização. Érica, não tô. Você travou para mim. Eu não sei se eu aqui que travei ou foi você. Alguém pode falar? Está me vendo, vendo a Érica? Eu não sei se foi comigo. Érica, tá me escutando? Alzira, eu tô te colocando aqui. Eu não sei se sou eu ou foi a Érica. Olá! Oi! Oi, boa Sua noite. câmera que tá ao contrário. Ao Boa contrário, vou noite. virar ela, vou segurar, que eu tô sem suporte, só tenho suporte assim.
Érica caiu, Eu não foi? também, eu tô segurando. Ah, eu tô achando super interessante vocês falando sobre isso, porque eu sinto que existe uma renovação chegando no mundo, não só no mundo, mas também nas igrejas, não é mesmo? Como as Exatamente. igrejas ficariam para trás, né? Eu já fui da igreja um tempo, não sou batizada, mas assim, claro, sempre quem está na igreja e tal, sempre tem aquela vontade de chegar ao nível de se batizar. Mas muitas coisas aconteceram, eu não cheguei ao nível do batismo. Veio uma outra consciência, parecida com da minha amiga Érica, né? Veio aquela Aham. consciência, eu percebi coisas também, né? E eu optei por continuar, te amo, continuar na minha crença com Deus, com Jesus Cristo, com tudo que adoro os louvores, com tudo aquilo que me é sagrado. E é importante dentro dessa religião em si, né? A religião que Jesus trouxe para nós, mas eu não cheguei a me batizar, eu não tenho essa experiência do batismo, mas eu acho espiritualmente algo interessante, porque existiu-se uma época há tempos atrás que isso era um ato simbólico muito importante, em que você renascia do espírito. Então imagine para seu espírito naquele momento em que você estava reunida com pessoas que estavam sentindo amor, que estavam sentindo uma grande conexão espiritual ali, em que você não era da igreja, né, assim, mas estava fazendo parte daquela energia, daquela egrégora, não é mesmo? Você foi chamada a se batizar. E ali, você, como você já falou anteriormente, você não sentiu com a mente. Você não foi seu raciocínio que te levou lá, mas foi seu coração. Então, talvez curas que seu espírito necessitava, né? Esse ato simbólico de entrega foi muito importante. E ele não te afastou daquilo que você acredita, ele não te afastou das suas obras, muito pelo contrário, é como se fosse um movimento de agregar as religiões, de saber que somos todos um, não é mesmo? Então é isso que eu senti assim na sua Exatamente. experiência. É, Nossa. tá conseguindo me Ah, ouvir? não vai, fala. Oh, Ainda Sim, hoje, sim. ainda hoje, ainda hoje é uma questão simbólica. É simplesmente assim, você dizer para o mundo, para as pessoas que estão ao seu redor, que você está fazendo um compromisso com Jesus. Que aquela pessoa morreu, está nascendo uma nova pessoa, assim como foi feita na cruz, né? Morre isso, uma pessoa e nasce uma outra pessoa. Um compromisso com Jesus. É um compromisso público. Só isso. Mas um assim, né? compromisso. O dedo do homem vem e aí mistura um monte de coisa, inventa um monte de arte. É. É... Eu separei Eu também tava aqui. lendo, eu tava lendo Diga. sobre isso e fala também que assim o batismo ele tem várias passagens, né? E tem uma que diz que é para purificação, tem O judaísmo. umas, né, uma O situação que é para judaísmo é lavar as assim. mãos. Tem muita Quando coisa vai. que, né? Jesus Tem era muita criticado coisa na aí. época. Na época de Jesus, ele era muito criticado porque ele não lavava, os discípulos dele não lavavam as mãos para pegar nos alimentos, e ele era criticado nessa época. Esse é o símbolo, esse simbolismo tem nessa época também, na época dele, com relação a isso. É muito utilizada pela religião judaica. Hoje nem tanto, mas naquela época era Impressionante, né? muito mais. E aí o que Érica, acontece? Oi, você lembra daquela passagem, que eu não lembro se foi Pedro ou se foi outro discípulo de Jesus, que falava assim que acho que os gentios não poderiam ser batizados e receber o Espírito Santo. E aí depois ele recebeu uma revelação que todos poderiam receber o Espírito Santo, até aqueles que a religião estava considerando impuros. Você a lembra dessa passagem eu passagem? não lembro. A Mas você passagem lembra? eu não lembro. Então, o A que que passagem. traz o batismo no Espírito Santo? Ele traz a unicidade com todos. Na verdade, essa é a verdadeira mensagem do batismo e do recebimento do Espírito Santo. É a unificação daqueles que eram considerados puros e impuros, quebrou esse muro. Todos podem receber, todos em união. Para isso que o Aqui em batismo Isaías, nas águas e no Espírito Santo representam. essa passagem que você está falando, eu não lembro, mas a passagem que o eunuco estava lendo e levou Filipe a batizar ele foi Isaías 53, 7, 8. Foi assim, ó. E ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Isso Jesus. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante aos seus tosquiadores, assim ele não abriu a sua boca. Da opressão
e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida, porquanto foi cortado da terra dos viventes. Pela transgressão do meu povo, ele foi atingido. Aí, quando o eunuco estava lendo esse trecho, Filipe perguntou se ele estava entendendo alguma coisa. E o eunuco falou, como se não tem ninguém para me explicar? E aí ele foi explicar, e foi nessa hora que ele falou, ali a água, que me impede de ser batizado. E foi assim. Servir a Jesus é muito simples, as pessoas que confundem tudo e mistura tudo. É muita religião, tem tanta religião que eu já perdi até a conta. É verdade. Verdade, E verdade. muito mais. E aí... Vai. Fala, Alzira, pode falar. Não, eu senti assim, que muito mais do que as paredes de um templo, muito mais do que as doutrinas impostas, são as pessoas reunidas em amor, em espírito e em verdade. Isso é verdadeiro. Eu senti muito isso. Que Jesus veio pregar. Entende? Isso. Pode falar. Eu senti exatamente isso. Eu senti... Fala. O ladrão na cruz. Outra passagem. Eu lembrei dele, eu ia falar. Exatamente. O ladrão na cruz. Tinham dois. Jesus no meio, um de um lado do outro. Um fez chacota, trocando em miúdos, falando o português bem claro. Um fez chacota e o outro falou, Senhor, quando estiver lá, lembre de mim. E Jesus foi e disse, ainda hoje estarás comigo. Simples assim. Ele não frequentava nenhuma igreja. Ele não foi batizado. E simplesmente ele creu que ali do lado dele era o Filho de Deus. É tão simples. Por que as pessoas confundem? Não precisou de tempo, de doutrina, de anos, de nada. Só a crença no coração dele automaticamente já ia lavar os pecados dele ali na hora. Pecados entre aspas, aquilo que ele vinha carregando de ruim dentro do coração, né? Jesus creu ali na hora só porque ele creu. Porque Jesus falou, se tiveres fé, moverão montanhas, né? Então, somente a fé já é o mais importante. Suficiente. Já é a fé em Deus. Crer no coração. É simples assim. Edmara. Eu tô escutando vocês falando, tô assim... Ai, que lindo! Falar, ter conhecimento e tudo mais, e aquele negócio, eu acredito e foi assim, e naquela passagem, e naquilo. É muito legal, é muito bonito isso. É muito legal mesmo. Mas fala. Para você ver que essa era agora, né, a passagem da era de peixes para aquário, veio para quebrar padrões, para quebrar paradigmas, para dissolver tudo aquilo que prende a gente em caixotes. Porque a gente tem que se expandir, a gente tem... Como é que fala Pablo Marçal? Como é que ele fala? Transbordar. Tocar o terror na terra, exatamente. Então, eu acho que é meio que por aí, foi exatamente isso. E para mim também, né? Porque o que acontece? Quando a gente fica nessa dúvida, e aconteceu isso comigo, foi justamente por causa de crenças limitantes. Né? Achar que eu não sou merecedora é uma crença limitante. Achar que eu não sou digna de ter um ritual onde mostre que eu tenho Jesus no coração, e isso eu sempre falei que eu tenho, né, é uma crença limitante. O outro que chega e aponta o dedo para mim e fala assim, não é possível que ela se batizou. É uma crença limitante da outra pessoa, né? Assim, quantas pessoas já apontaram e falaram, não, você não tem. Como é que a pessoa pode chegar para você e falar que você não tem Jesus no coração se você não está dentro de mim? Entendeu? Então, assim, é muito complexo. E eu costumo falar o seguinte, que eu encontro com Deus pelo menos 2 vezes no dia. Aí as pessoas ficam, mas como assim? Eu encontro fazendo boot, onde eu elevo o meu pensamento até a mentalidade do todo, né, que é o Criador, e eu tenho um encontro com ele ali, e eu tenho um encontro mais intenso ainda com ele quando eu faço a minha meditação, que eu uso a técnica do Theta Healing, vou até o 7º plano de Deus, e eu encontro com Deus todo dia. Eu sinto a energia de Deus todo dia. Eu falo com ele todos os dias, eu tenho intimidade, entende? É como filha. Eu chego para ele, bato um papo com ele, falo, meu Deus, mas o que está acontecendo? Ou então assim, só vim hoje para agradecer, tá? Nem que seja o dia que está maravilhoso, ou eu estou conseguindo andar sem sentir dor,
né? Porque eu tenho um problema na coluna e isso tá melhorando. E incrível, olha só, gente. Eu tava lá, depois de ter feito trança o dia inteiro, eu não tava sentindo dor na coluna. E eu tô sentindo constantemente. Tô fazendo fisioterapia e tudo mais. Eu não senti nada. Quando teve o batismo, literalmente, né? Água, eu saía, eu não senti nem impressão. Então, assim, muita coisa aconteceu de sobrenatural. Eu quero falar desde o começo, porque o começo foi... Tudo foi muito sobrenatural, de verdade, né? Deixa eu falar do começo, que foi interessante. Tava lá fazendo tudo. Aí, que tava já rolando lá o batismo, e eu tava guardando lá minhas coisas. As crianças estavam lá na parte do batismo, e aí eu falei, gente, onde é que estão as crianças? Já estão ali vendo o batismo. Eu falei, ainda tá rolando o batismo, que bom, que legal. Vou lá ver, por curiosidade. Foi pura curiosidade. Vou lá. E para pegar um pouquinho da energia. Aí quando eu cheguei lá, estavam tocando estavam louvando, né? Tava lá a música e tudo mais. E eu tava familiar essa música. Foi na visualização. E, gente, eu não conheço. Talvez até já tenha escutado pelos eventos, mas assim, eu não conheço de verbalizar, de cantar a música, mas estava muito familiar. E eu estava lá me mexendo para um lado, para o outro, estava sentindo a música. Aí eu vi o primeiro batismo, fiquei muito, muito emocionada. Aí vi o segundo, aí a lágrima lá correndo, aí eu disfarçando, né? O mico aqui. E aí tô lá. Daqui a pouco, quem estava batizando lá dentro chegou e apontou para minha direção. E aí eu pensei que fosse com a moça da frente. E aí eu tô tranquila, né? Aí ela, você é batizada? Aí eu respondi lá, né, meio tímida. Eu comigo? Com você. Eu falei, não. Aí ela, então, vem para você se batizar. Aí eu falei, não. Não, né? Não tem porquê. Aí, não, vem, você está sendo chamada, vem. E aí eu olhei para todo mundo, e todo mundo olhando do tipo, como assim? Você está sendo chamada para ser batizada e você não vai? Você está negando, né? E no primeiro momento eu tava assim, negando pelas minhas crenças, sabe? Eu não tava aceitando por mim mesma, né? Aquela coisa assim, como se fosse assim, eu tão pecadora, não sigo alguns ritos que tem dentro de uma religião que faz esse tipo de batismo, como é que eu vou ser batizada? Eu pensei muito, assim, passaram flashes assim, né? E aí veio uma moça e falou assim, pegou a toalha e falou assim, a última toalha era para ser sua. Aí veio uma outra pessoa que chegou e falou, sabe todas essas situações que está acontecendo contigo nesses últimos dias? Então, isso tudo vai mudar. Deus está transformando a sua vida. Você precisa aceitar a transformação. E eu achei legal que não foi, você precisa aceitar Jesus no coração, você precisa isso. Não foi nada de convencer por uma coisa. Parecia que as pessoas já sabiam, sabe? E assim, você precisa aceitar a sua mudança. Então, quer dizer, é uma coisa que para mim foi de dentro para fora. Não foi eu aceitar porque eu achei bonitinho, porque eu estava num ambiente que todo mundo é evangélico, a maioria, né? Mas tinham outras pessoas como eu, que não têm religião ou têm religiões diferentes. Mas assim, não foi porque é bonitinho, porque eu estava naquele ambiente, porque eu quero convencer outra pessoa. Eu não estou nem aí para ninguém, sabe? Só que o não tá nem aí para ninguém, como a Alzira falou, a energia do ambiente, a energia das pessoas, o olhar das pessoas, a coisa foi tão confortável, foi tão de acalentar, de me abraçar, que eu fui contaminada, vamos dizer, com aquela energia positiva. E aí, quando eu me via, eu só posso comparar com o que eu já vivi, né? Então, assim, eu já fui umbandista, então eu era médium de incorporação. Como eu tenho essa vivência da incorporação, o que eu senti foi uma energia forte, que eu chamo de vibração,
e que eu conheço as minhas vibrações, então foi uma vibração muito positiva, Boa. a ponto de eu perceber que eu já estava tirando o tênis, meio que involuntariamente, não foi algo tão genuíno, assim como eu controlando minhas pernas para tirar o tênis, né? Eu me vi tirando o tênis e falei, caramba, eu tô fazendo isso? E assim, eu fui levada até ali, onde estava uma piscina, né, com a água. E aí eu lembro que o rapaz me segurou para entrar na piscina e eu falei assim, só um pouquinho, que eu tenho um problema sério na coluna. Eu lembrei disso na hora. Aí, só para dar um parêntese aqui, olha como é que eu estava rejeitando, olha o meu subconsciente, a gente voltando aqui, a parte da terapia, né, da terapia holística e tudo mais, o meu subconsciente tentando me poupar de uma situação que eu não sabia exatamente o que era, que me deu um certo medo, me deu um certo receio, e aí, usando a minha coluna, que eu não estava sentindo dor naquele momento, para não entrar, sabe? Olha como é que as coisas iam acontecendo. Aí, nesse momento que eu entrei, a minha filha falou assim, mamãe, você tem certeza que você vai se batizar? Aí eu falei, tenho. Aí ela, mas você tem certeza mesmo? Você não trouxe roupa, você tá com trança, vai ficar tudo molhado, e a gente tá com fome, querendo falar mais um monte de coisa. Eu sei que no final ela, você tem certeza mesmo que você vai se batizar? Eu falei, tem. Todo mundo esperando aquilo ali. E aí eu entrei, e nisso me abraçaram, e aí eu falei isso. A primeira pergunta que eu fiz foi assim, para quem me chamou, o que você viu em mim? Por que você me chamou? Aí ela falou, foi o chamado. Você tem alguns talentos, você precisa ser ativada nisso. E tipo assim, a linguagem foi como se ela estivesse falando comigo, como terapeuta, falando sobre isso, ativar, né? A Alzira também ela também é dessa área. Então a gente fala sobre ativar, a gente fala de talento, a gente também fala sobre essas coisas. E eu achei incrível aquilo, sabe? Eu não estava entendendo, falei para elas que eu não estava me sentindo merecedora. Como quem diz assim, caramba, eu tô aqui no meio da piscina, mas eu não sei ainda se eu vou mergulhar, entende? No meio do negócio lá. E aí eu senti uma energia ainda mais forte, que o meu corpo começou a tremer muito, muito, incontrolavelmente. E aí uma até falou assim, que eu não lembro quem foi, falou assim, epa, antes de se batizar ainda vai falar em línguas? Eu falei, não sei fazer isso não. Eu não sei o que é exatamente. E aí, de repente, a outra que estava me acolhendo do meu lado também estava falando, começou a falar em línguas. E eu senti algo maior ainda, e aquela energia, aquela vibração subindo-se pelo meu corpo. Aí eu pensei, gente, vou falar um negócio para vocês, pode ser ignorância, mas eu pensei assim, meu Deus do céu, eu vou incorporar na água. E agora? No batismo. E agora? O que vai acontecer? Sabe? Porque eu não estava controlando o meu corpo, não estava entendendo o que estava acontecendo. Eu sei que com aquele acalento todo, da forma que eu estava, eu, assim, rapidamente, foram questões de segundos quando eu vi na filmagem, que um monte de gente filmou, eu fiquei lisonjeada com isso, né? Porque eu consegui ver isso depois, que eu não estava esperando. E aí, quando abaixou para entrar na água, né? Assim, entrar na água e subir, aí foi outra coisa sobrenatural. O que eu senti? Eu senti como se fosse um outro corpo meu, como se fosse uma sombra em corpo. E essa sombra, ela foi puxada como se fosse para a água, só que eu senti a água como se fosse assim, muito profunda, como se não fosse uma piscina como estava, rasa. Era como se fosse uma água muito profunda mesmo. Então, essa sombra, ela descia, ela foi puxada, e eu sentia, né, pela minha cabeça assim, ela saindo, ela descendo, e na hora que eu subi, aí eu vou falar de uma outra experiência que eu já tive. Eu subi e eu senti a cabeça como se não tivesse pensamento nenhum. E como se eu tivesse... Foi muito incrível. É como se eu tivesse tomado Rivotril. Se alguém aqui já tomou Rivotril, sabe? Eu fiquei com a cabeça assim, ó, caramba, o que eu tô fazendo aqui? Olha que legal, sabe? É como se tivesse saído um peso enorme de mim, do meu corpo, e eu voltei com essa sensação de leveza, de um negócio
Aí, e outra sensação que eu tive também, como se tivesse tirado venda dos meus olhos, sabe? Como se eu estivesse enxergando as coisas muito mais nitidamente e sem amarra, sabe? Alguma, por exemplo, a minha filha, ela estava muito irritada porque ela estava querendo comer, ela estava cheia de fome. E aquilo ali talvez fosse motivo para eu me irritar e ultimamente estava bastante irritada e de repente brigar, dar um esporro. E eu não fiz isso, sabe? Eu fui com amor e falei, filha, sabe? A gente vê um lanche depois, tá fechado, mas a gente consegue lanchar depois. Vamos ver isso aqui. E consegui contornar de uma forma bem... Que eu fiquei assim, gente, eu contornei dessa forma, sabe? Por mais que eu esteja estudando educação emocional, eu esteja estudando como lidar com as crianças e tudo mais, né? Na terapia, autoterapia, enfim, eu não estava conseguindo alcançar isso. Isso que eu achei incrível, incrível. E tudo foi acontecendo. E detalhe, eu estava sem roupa, né? Para voltar. E aí, outra coisa que foi interessante depois disso foi que eu peguei a minha batinha, que eu tinha uma batinha que eu estava usando para brincar com as crianças. Eu falei, eu posso ir com essa batinha, mas estava muito aberta do lado. Aí quem me batizou falou assim, você foi batizada, não vai ganhar um presente, vai ganhar uma calça leg. Aí me deu uma calça leg dela, que ela foi buscar no carro, para que eu conseguisse colocar e não viesse molhada. E aí eu perguntei para ela, olha, eu quero te fazer de novo uma outra pergunta. Quero fazer uma pergunta, mas assim, referente ao que eu fiz. Aí eu posso? Ela pode. Eu falei, o que você viu para me chamar? O que você sentiu? Aí ela falou que viu uma luz vinda do céu, com uma intensidade grande e que estava em cima da minha cabeça. Tipo assim, apontando, sabe? E assim, era o chamado. Nossa, aí eu me emocionei de novo. E assim, eu só sabia chorar e as pessoas me abraçando. E o incrível é que todas as perguntas que eu fiz para Deus, em várias meditações que eu tive, as pessoas que estavam lá, que vieram me parabenizar, me abraçar, elas falavam alguma resposta para mim. Como se fosse assim, um compilado de tudo que eu já tinha perguntado para Deus nesse último mês. Falavam comigo e eu não conheço nenhuma dessas pessoas. Então, elas abriam a boca para falar, uma pessoa que falou comigo, é até um colega que a gente estava falando agora, no WhatsApp, que ele falou assim para mim, eu sei o peso que você está sentindo, eu também senti esse peso. E assim, eu estava perguntando naquela hora, mas meu Deus, que peso é esse que eu estou sentindo? Era o peso da responsabilidade, né? Aquele peso do tipo, será que eu fiz certo? Né? Será que eu vou agir certo a partir de agora? E por que eu não estava agindo certo antes? Eu sou muito questionadora. E eu penso que eu estava agindo certo antes. Mas o que mudou, eu acho que foi a minha aceitação e mostrar para todo mundo, como é um ato simbólico de mostrar que você aceita, assim, não importa se você acha que eu não sou merecedora ou não. Quem tem que se importar sou eu e Deus. Sim. Né? E eu vejo Jesus como meu irmão, porque ele foi uma pessoa que esteve na Terra, ele passou pelo que a gente passou, ele foi tentado também, ele também ele cresceu, gente, ele foi criança, então ele deve ter feito birra, ele também deve ter feito algumas coisas na época da adolescência que, caramba, será que... E ninguém fala dessa parte, né, na Bíblia, então assim, será... Só quando ele chutou as coisas no templo, né? Que ali ele deu aquela explosão. Então, ele também sentiu as nossas dores. Ele sentiu nossas dores. Ele nos conhece de perto. Ele sentiu a ira, ele sentiu muitas coisas, né? E é isso que ele quis dizer. Vocês farão coisas iguais a mim e até mais a mim. Ele mesmo disse. Ele veio despertar o nosso poder. Nós somos seres humanos com baixa autoestima e não nos conhecemos. Não conhecemos direito o corpo material que temos. E não conhecemos também nossas habilidades espirituais. Porque na própria Bíblia, eles falam sobre os dons do Espírito, né? Os vários dons que existem na Bíblia, é citado na Bíblia. E conhecemos vários outros, né? Além da Bíblia, com nossas vivências e tal. Com certeza. Então, assim, ele sofreu o que a gente sofreu. E ele sabe, né?
E se aquele cara que estava do lado dele ali, ele não se desse aquela chance, ele não estaria lá na glória também, né? Junto com Jesus, em outros planos, né? Porque a gente tem outra percepção de onde Jesus está, dos planos. Mas a gente também tem a percepção de como os evangélicos pensam, né? Então, falando para que eles entendam, porque pode ter alguém evangélico que esteja aqui, né? Ele está lá na glória com Jesus, né? Aquele que estava do lado. Isso. Jesus ali. Voltando um pouquinho. Terminou? Terminei, pode falar. Voltando um pouquinho, Edmara, o que você estava falando, que você quando mergulhou, quando você foi submerso e voltou, sabe o que é que para mim significa? Um novo nascimento. Não só simbólico, mas para você mesmo, de toda a sua história, de tudo que você já passou. Oi? Consciencial, né? Na consciência, na vida. Isso. E aí o que acontece? Como uma criança que nasce, você teve um novo nascimento. E agora você tem um novo compromisso. Um compromisso entre você e Deus. Claro, um ato simbólico que você mostrou para as pessoas que você tem um compromisso com Jesus. Porém, é muito mais entre você e Deus do que você e o mundo. Até porque nós não somos desse mundo. Né? Exatamente. E assim, eu já tinha pedido várias vezes a Deus que eu, enquanto ser espiritual, numa experiência humana, que eu pudesse viver, tudo que tivesse ao meu alcance viver no corpo carnal. Então, assim, foi realmente uma experiência ímpar e exatamente isso. Eu com Deus. Não tem mais, sabe? Não me interessa, sinceramente, se alguém vai chegar e vai julgar, se alguém vai chegar e falar assim, ué, mas ela se batizou e ela tá falando desse tipo de energia, disso e daquilo. Não me importa. O que mais me importa, porque assim, olha só, gente, Deus conhece tanto o meu coração que ele sabe que provavelmente de livre e espontânea vontade, tipo, trouxe a minha roupinha, quero me batizar, isso não iria acontecer. Outra coisa, ele sabe tanto do meu coração que ele sabe que se não fosse algo sobrenatural, talvez eu não desse tanta importância. Porque ele sabe eu não vou ser hipócrita de falar que, não, vamos beber. E eu sou uma pessoa que eu sou muito intensa. Então, assim, se é pra ter intensidade, e se você falar assim pra mim, olha só, você bebe esse golinho de água aqui, ela tá abençoada, ela tá fluidificada, enfim, eu vou beber. Eu só vou beber se eu acreditar nisso. Senão, não vou fazer. Então, assim, quando eu estava ali dentro... E a gente sabe que tudo é energia. Isso, e quando eu estava lá dentro da piscina e tudo mais, o que eu entendo? Que ele me mostrou que o grau máximo do que eu já senti em algum momento como vibração espiritual fosse daquela forma, ele me mostrou que era aquela energia que eu sentia redobrada, né? Então, assim, você pode aceitar. É como eu faço nas minhas meditações, tem uma meditação que ela é guiada, que eu falo assim, você pode aceitar corpo. É luz divina, é luz de Deus. Então, corpo, você pode aceitar. Foi mais ou menos isso. Por quê? Porque o meu subconsciente estava me detonando ali, sabe? Como quem diz assim, todo mundo que tá te olhando deve estar te julgando. Você mesma, será que você é merecedora disso? E que não sei o quê. E aí, quando eu vi que as pessoas estavam vibrando com aquilo, que estavam me jogando luz e amor, gente, vocês não fazem ideia do quanto eu fui amada ali. E assim, falar disso é muito emocionante, porque eu sinto isso agora, sabe? Porque Deus é amor. O amor que eu senti ali de pessoas desconhecidas foi surreal. Porque Deus é amor, né? Deus é amor. É o ser humano complexo que muda tudo, que complica tudo. Não era para ser assim, mas infelizmente ou felizmente, não sei, quem sou eu, não sou a dona da razão, mas a nossa obrigação como ser humano, como ser de luz, como ser espiritual, chega a me arrepia. Como ser espiritual numa experiência humana, é o que a gente tem que fazer, levar o amor, levar a palavra de Deus. Porque Deus, ele é amor. E simplesmente passar para o próximo nível. Porque, na verdade, a eternidade nos espera.
E a própria Verdade. passagem, e a própria expressão do amor, ainda que não seja dita uma palavra, apenas o sentir, o olhar, ele já quebra e já não se faz necessário falar nada, apenas sentir, porque a gente está aqui para aprender a sentir o verdadeiro amor, o amor crístico, que foi o amor que você teve essa conexão. Tanto é que você falou, eu senti, você estava totalmente no chakra cardíaco, você estava aqui, ó, sentindo a energia crística descendo. E quantas coisas que apenas seu coração sentiu e seu intelecto não percebeu? Quantas curas, quantas coisas aconteceram, né? Quantos grilhões podem ter se quebrado? Tantas comunicações psíquicas ali aconteceram e tudo caindo, né? Tudo caindo e você só sentindo. É uma lição que a gente tem também que aprender. Que precisamos sair da cabeça, da mente, de querer racionalizar tudo, de querer colocar tudo dentro de uma caixinha e só sentir, deixar que esse amor se expanda. A gente está aqui para sentir esse amor, o amor de Jesus Cristo, que ele veio nos ensinar, o amor dos outros mestres que conhecemos, né? Claro, exatamente. Conhecemos também, né? Além de Jesus, que é o mestre, né? O mais conhecido do mundo. Então, a gente sempre vai colocar Jesus na frente. Mas, assim, ele foi um grande exemplo há 2000 anos atrás, que perdura até hoje. exatamente. Somente isso, amar. Não, e outra coisa que eu estava falando, que eu estou vendo uma aula, né, sobre a vida de Jesus com o Juliano Posar. Olha, é a coisa mais incrível, porque justamente a aula da crucificação de Jesus, onde ele explica tudo o que aconteceu, foi uma aula que eu não parava de chorar. Foi esse mês ainda que eu vi. Eu não parava de chorar, porque assim, eu consegui naquele momento da aula conectar com aquele momento, né? Porque tudo é temporal. Porque quando a gente visualiza, a gente entra é como se fosse num livro. A gente entra num livro, a gente entra num filme, a gente está vivendo aquilo. Então eu comecei a viver aquilo ali. E assim, Jesus, pelo poder que ele tinha, a qualquer momento ele podia parar o sofrimento dele. E por amor incondicional, ele levou até o fim. O que na época, né, era o que era pregado, vamos dizer. Existiam sacrifícios de animais por conta de agradar a Deus, enfim. Não entrando muito nesse mérito, mas assim, era o que era a época. Então, o que ele se colocou? Como justamente eu estou me oferecendo, porque eu acredito que até essas pessoas que estão me batendo, estão me trucidando, têm chance de ter amor no coração. Então, ele assim, até fala. o último minuto. Ele e assim, o sofrimento... Pai, pois e o sofrimento... não sabem o que fazem. Isso. Então, o nível de consciência de Jesus era tão expandido que ele sabia que aquele povo ali era um povo que ainda estava na ignorância. E apenas o amor dele foi o suficiente para remir ou, né, dizer para nós, vocês podem se curar. Né? Porque ele sempre falava, a sua fé te curou, a sua fé te salvou. Ele sempre disse isso. A sua fé, porque sem fé é impossível você receber os milagres. Exatamente. Então, fé, não é? Então ele sempre falava isso. É super interessante também sobre isso. E a dor que ele sentiu. O amor faz. O amor incondicional faz. Jesus é o nível de amor incondicional, aquilo que estamos caminhando para o alto amor, saber nos amar. Olhar para nós com uma estima legal. Olhar para o outro, poder dizer, meu irmão, eu lhe amo. Amar o próximo como a ti mesmo. Ama-te primeiro, porque se você não se amar, você não ama ninguém. Ama o teu irmão e depois ama o coletivo. Então, amor incondicional, além dos defeitos do outro. Você vai amar o outro vendo além dos defeitos dele, sabendo que ele tem potencial, que ele é um ser humano, que ele é uma energia, né, que está em experiência e expansão. E aí eu vou exatamente. E além. E aí eu vou além. O amor que Jesus, ele nos ensina, e nem todo mundo aprende. Ele foi crucificado, ele foi massacrado, e mesmo assim, ele disse, Pai, perdoa eles não sabem o que fazem. Hoje, se alguém nos machucar, ou até machucar um filho nosso, ou machucar um parente nosso que a gente ame muito, uma mãe, um irmão, um primo, seja lá quem for, uma pessoa muito amada, que a gente ama muito,
Será que a gente tem esse mesmo amor? Pai, perdoa aquela pessoa ali que não sabe o que tá fazendo, não. Será? Porque na prática é uma coisa, mas falando é outra, né? É outra. Então, Estamos caminhando. vou te contar. Aconteceram algumas coisas comigo que eu descobri que eu entendi o amor de Jesus. Esse amor que ele disse na cruz, Pai, perdoa porque eles não sabem o que estão fazendo. Eu vivi isso na pele. Sabe? Pessoas atacando, pessoas falando, criticando. Várias situações que aconteceram. E quase a morte. E eu dizer, ô Senhor, perdoa, não sabe o que está fazendo. Sabe? Então você levou a lição de Jesus na prática. Isso é muito bom. Muito bom. Tá vendo que somos capazes? Aqui tem um aqui do lado, ó. Somos capazes aí, ó, de ter esse amor. Tá vendo? Também somos capazes. É emocionante. Né? Essa história da Érica é realmente de superação total. Deixa a gente se sentir mais próximo de poder também chegar nesse nível. Não é mesmo? De sentir isso, de saber, eu senti, você também pode. Você também pode se curar dos seus... É incrível. E não é nem um pedacinho da dor que ele sentiu do começo ao final, né? Não é. Não é. E a energia, uma adrenalina. Uma adrenalina, pensa que andar com Jesus é aquela coisa, paradinha, é uma energia tão potente. A energia de Deus, que faz seu corpo todo tremer, que faz você falar em línguas, né? Que faz você... Verdade. Você fica... Ó, e pega tudo no ar. Quando você caminha verdadeiramente com o Mestre. Quando você verdadeiramente abre o coração para ele habitar na sua vida por completo. Para ele ser o centro de tudo. Tudo que acontece ao seu redor. Você vê Deus. Sempre, tudo. Você falou, Edmara, que você conversa, tem alguns momentos da sua vida que você conversa com Deus. Aí eu tava pensando comigo. Uma vez eu li na Bíblia que tem que orar 24 horas, o tempo todo 24 horas. Aí eu ficava me perguntando, isso logo no início, quando eu me converti, eu ficava pensando, meu Deus, 24 horas, o tempo todo ficar orando. O tempo todo. O versículo agora eu não tô lembrada não, mas ele fala que é para ficar 24 horas em oração. Depois eu entendi. E eu faço isso 24 horas. Eu tô lavando um prato, eu tô conversando com Deus. Se é de estar pensando bobagem, se é de estar pensando alguma fofoca, alguma coisa, esquece, cancela. Aí a gente entra com Hélio Couto, cancela. E quer ver falar uma linguagem que os espiritualistas vão entender? Quando você se coloca na vibração do amor. Uma vibração de amor, você tá conectado 24 horas com Jesus. Porque você tá na vibração do amor. Eu ia falar isso. É verdade. Quando você sai a vibração, vai pra uma raiva, bateu o dedão do pé. Tchau, vibração de Jesus. Bateu o dedão do pé, saiu da vibração. Com aquela raiva, caiu a vibração. Aí você tem que vigiar. É por isso que pede pra orar e vigiar, né? Orar e vigiar. Eita, meu Deus, saí da vibração. Deixa eu correr de volta. Faz uma meditação, Salmo 91, um Pai Nosso. Vai se conectando da forma que você puder. E, volta pra vibração do amor. Dá uma respirada profunda. Pois é. Na verdade, seria vigiar e orar, né? Porque, assim, você tem que ficar em vigília o tempo inteiro. Até dormindo. E aí a gente entra naquela situação ali de energia. Você tá, de repente, dormindo, mas você tá ligado na televisão. A televisão tá... Vou contar um negócio pra vocês que aconteceu ontem. Eu tô vendo... Eu só não sei falar o nome da série. Mas entrou... Eu tinha maratonado com as crianças uma série. Eu não gosto muito não, porque eu gosto de ver começo, meio e final acabar. Eu gosto de filme, eu não gosto muito de série, não. Mas as crianças queriam ver lá a série que saiu, não sei o quê. E aí saiu a outra temporada aqui da série. É uma série muito interessante que abre portal, mundo invertido e tal. O pessoal tá assistindo essa série, tá gostando. Eu achei interessante também, porque o que acontece? Quando a gente tem essa visão, a gente logo vê que existem realmente outras dimensões, né? Que existem outros mundos, enfim. E aí eu tô vendo nessa situação.
Aí a gente estava vendo, eu caí no sono. Quando eu caí no sono, eu sonhei que eu estava sonhando com o negócio do mundo invertido. Eu falei, aí eu não sonho, porque eu tô fazendo alguns estudos de sonho e controlando um pouco os meus sonhos. Eu estou conseguindo entender muitas vezes que eu estou sonhando, outras vezes não. E aí o que acontece? Eu no sonho, eu falei para mim mesma, eu não acredito. Eu tô no mundo invertido, eu tô sonhando. Agora, como é que eu... Aí me bateu aquele negócio assim, como é que eu vou sair daqui? Aí o que acontece? Tava falando sobre... Eu não vou contar o spoiler, não, mas eu fiz mais ou menos o que eu entendi pelo filme. E aí, de repente, sabe quando no filme dá aquela música de suspense, aquela coisa, né? Que te dá aquele susto, aquela acordada? Aconteceu isso na televisão. Aí eu acordei. Eu falei, gente, tá todo mundo quase dormindo, vamos desligar, amanhã a gente continua. Não vamos ver, não, porque está abrindo portal. Exatamente isso que acontece. Né? Se você não está se vigiando, você entra em submundos. Na vibração, e vai abrindo e fechando portais a todo tempo. E o que eu estava pensando aqui, que estava na minha cabeça, matutando, que eu achei interessante aqui, a gente dando nó na mente de todo mundo, porque os evangélicos pensando, aqui não é evangélica, está se batizando. E os espiritualistas, que também tem que melhorar, porque não é só os evangélicos que precisam expandir para outras áreas, os espiritualistas também, os espíritas, todo mundo tem que melhorar. Pensando assim, um espiritualista se batizando na igreja, então a gente dando um nozinho na cabeça de todo mundo para explodir a cabeça de todo mundo e todo mundo se libertando desses paradigmas. Não é de limitação. Cada alma é um mundo e precisa de coisas totalmente diferentes. E é isso, é para cair mesmo no mundo dos paradigmas. Para libertar. Igual a Jesus Cristo, estou aqui para confundir. Eu não vim para trazer paz, não. Eu vim para confundir, para transformar tudo. Nós somos os seguidores de Jesus. Né? Nós viemos para confundir também, para poder quebrar esses paradigmas e muitas pessoas poderem se libertar de sentimentos aprisionadores. Quantas pessoas na igreja se sentem sujos, se sentem pecadores, tomam um copo de cerveja um dia, no outro dia tá com a vibração tão baixa, assim, uma vibração de culpa. E ele tá culpado porque tá se sentindo uma pessoa mais suja do mundo porque tomou um copo de cerveja no dia anterior, entendeu? Então, assim, coisas que nós temos que nos ver de outras formas. Nós temos que ter empatia conosco, né? Saber o que nosso corpo, nossa mente pede, né? Saber que Jesus não vai olhar pra gente dessa forma. Que todos nós temos nossas limitações, não é mesmo? Né? Sabe o que eu costumo dizer? Sabe o que eu costumo dizer com relação à bebida alcoólica? Eu costumo dizer o seguinte: não bebe bebida alcoólica, mas o coração tá podre. Isso. Jesus, ele quer um coração puro, sincero e verdadeiro. O coração a palavra, é a base de tudo. A Bíblia, ela fala com relação... Não é o que entra, mas o que sai. Oi? Não é o que entra, mas o que sai. Quando ele quer dizer o que sai do coração. Né? O que corrompe, eles eram presos, essas coisas pequenas. Mas e o coração, que é o que vai transformar? O coração que vai trazer os bons hábitos, os verdadeiros bons hábitos. Porque se você expande a consciência e o coração, você vai saber, meu corpo não quer bebida. Independente da religião que você tenha, como meu corpo não gosta de carne vermelha. Entendeu? Independente. Você sabe o que aconteceu? Aconteceu isso comigo? Eu cheguei numa fase... Quando a minha mãe desencarnou, né? Eu comecei a beber muito. Muito, 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 muito. E aí eu esperava justamente nem final de semana. Já esperava quarta, quinta-feira para começar a beber. E estava trabalhando e tudo mais. Até que eu tenho muita experiência sobrenatural. Chegou um menino para falar comigo. Eu falei, olha aqui. Eu falei, olha aqui. É o seguinte. Eu tava lá na Lapa. Falei, já bebi pra caramba. Não tô a fim de falar com ninguém. Eu fui bastante ignorante, sabe? Tô a fim de falar com ninguém. E assim, me sentindo, né? A bêbada que tava ali e devia estar toda desgranhada, porque eu já tava no fim da festa. E eu falei assim, e olha só, eu não quero que ninguém chegue perto de mim, não, porque eu também não vou dar ideia pra ninguém, não. Tá? Do tipo assim, você veio me dar ideia, entendeu? E eu não tô assim, nem de olhar pra sua cara. Olha só a pessoa aqui falando isso. Aí o menino chegou e falou assim, olha... Vou falar super calminho.
cabelo encaracoladinho, tudo desenhadinho, sabe? Aí ele chegou para mim e falou assim, olha, eu vim aqui para conversar assim com você. Só que eu tô percebendo que não vai dar para conversar contigo assim. Eu falei, não vai dar mesmo não. Tipo, sai fora. Aí ele falou, só que eu preciso falar uma coisa para você. Aí a gente vê que a pessoa precisa realmente abrir a boca para salvar gente. Talvez eu nem estivesse aqui para contar isso. Aí ele chegou e falou assim, sabe essa pessoa que está do teu lado? Ele olhou pro meu lado que não tinha ninguém. Aí falou assim, eu falei, quem é que está do meu lado? Aí ele falou assim, é uma mulher com cabelo curtinho, cabelo louro, olhos azuis, uma pele bem branquinha, estatura não sei o quê, nananana. Descreveu a minha mãe. Aí falou assim, só que ela tá muito triste de ver você assim. Olha, eu falei, não é possível. De onde você me conhece? Quem é você? Aí ele chegou, eu falei, você tá descrevendo a minha mãe. Eu falei, o que você faz da vida? Aí ele falou assim pra mim, eu sou ator. Aí eu falei, então deve ser isso. Me conhece de algum lugar, tá atuando, não sei o quê. Aí eu falei assim, tá atuando em alguma peça? Aí ele falou, tô, de teatro. Eu falei, qual peça? Aí ele falou, Violetas na Janela. Foi o livro que eu tinha acabado de ler, porque minha mãe tinha desencarnado igual a Patrícia do livro. Aí eu falei, não é possível. Aí eu comecei a chorar. Eu choro à toa, né? Aí comecei a chorar. Aí ele falou quem era o personagem da peça e tal. Aí que eu dei entrada para ele conversar comigo. E aí ele falou que eu estava muito triste, porque eu era a base espiritual da casa e que não era assim que era para acontecer, que eu precisava entender os desígnios de Deus. Olha, mas aí ele me deu uma aula do que estava acontecendo. A partir daquele dia, eu não tive mais vontade de beber. E aí, naquela época, eu era iniciada no esoterismo. Então, eu estava no esoterismo. Eu lembro que eu fui para o esoterismo, que era assim, a minha orientadora esotérica, que eu amo de paixão, sabe? Eu não estou mais lá e tudo mais, mas assim, fica dentro da gente, ela me iniciou, né? E aí ela chegava assim, Edmar, ontem você saiu, né? Aí eu falava, saí, você bebeu, né? Bebi. Porque ela sentia a energia. E ela sentia que existiam irmãozinhos querendo ajuda. E que aí ela que tinha que ajudar, porque eu não tinha muita condição. Eu estava ali para aprender, mas sempre tinha alguém que me levava a aprender o que tinha no mundo espiritual. E aí o que acontece? Ela gostava de tomar cerveja dela no final de semana e tudo mais. E ela falava isso pra gente, olha, todo mundo é livre, ninguém tá pecando por causa disso. Somos livres. Mas se você não tem mais vontade de beber, aí é contigo. Não tem porquê também você forçar, tipo assim, você tá com amigos que estão bebendo, então você bebe. Né? E aí uma outra situação que aconteceu É o apelo foi um social, acidente. né? O apelo social, tanto para comida, é que você chega, tem churrascão, é o apelo social, tanto o apelo também, né? Isso. E tem mais uma coisa, a questão da fuga emocional com a bebida que você teve por causa do sofrimento. Essa reeducação emocional é muito importante, né? Para sabermos que realmente existe a fuga emocional na bebida, na comida, para sabermos identificar os gatilhos, né? Aquelas coisas. E como os espíritos que nos amam, que estão em outro plano, eles agem para também nos ajudar, não é? Nos esclarecendo, mandando pessoas, não é mesmo? Então isso é super importante também a gente entender e compreender. E né? a gente Cada sabe, caso né? é um caso. E a gente sabe, né? São dois, o bem e o mal. O positivo e o negativo. Isso. Existe os dois. E assim, o problema da bebida alcoólica é que ele entorpece o cérebro. Isso. Com o exagero, entorpece o cérebro, a pessoa já passa a não saber o que está fazendo. E aí o lado negativo, e aí o lado do mal, se apropria disso. Isso. Tome mais um pouquinho, tome mais um pouquinho. E a pessoa com feridas emocionais, sem conhecer o seu próprio corpo, sem conhecer os próprios limites do corpo, começa dois, dá pra lá, e quando vê, já está totalmente fora de si. Então, assim, a necessidade do autocontrole, de conhecer seu corpo, de conhecer o seu limite, não é mesmo? De tratar as suas feridas emocionais, buscar terapias, colegas, pessoas, né? Buscar Jesus, buscar espiritualidade, para fazer essa autocura, não é mesmo?
Porque tudo você pode experimentar, mas nem tudo te é lícito. Não é mesmo? Então a gente tem que trazer essa consciência para nós de equilíbrio em nossas vidas. E quando a gente olha para trás, no seu caso, Edmara, que você falou sobre esse tema, a gente pode identificar essa parte emocional, onde você teve essa fuga, que muitas pessoas passam por isso. É muito importante a gente identificar isso em nossas vidas e buscar ajuda, não é mesmo? E é basicamente isso mesmo, não é mesmo? E aí, quando você não busca ajuda, quando você não busca ajuda, mas seu coração é puro, tipo assim, eu não queria maldade, eu não queria mal para ninguém, mas eu estava fazendo mal para mim, né? E eu tive um merecimento naquele momento, né? Eu com certeza pedi ajuda em algum momento ali, tipo, o fardo tá grande, né? Me ajuda. E aí veio um ser que teve a coragem de abrir a boca, falar, não sabia se eu ia acreditar ou não. Não sabia nem quem era a pessoa que ele tinha visto. E ele veio, de repente, até numa intenção de conversar e tudo mais, mas quando ele viu que eu precisava de ajuda, o mais interessante foi esse. Eu lembro que ele falou assim, agora eu quero te pagar um refrigerante. Aí eu falei, não quero. Ele, não, agora você vai até ali, que eu quero te ver melhor para você ir embora. Aí eu tomei um refrigerante junto com ele não bebia, eu acho que ele não bebia. Tinha um colega dele também, que eu e o colega dele ainda olhou e falou assim, ué, tipo, vocês estão juntos, né? E aí ele fez assim, sabe, tipo, não é isso, o negócio é sério, né? E aí eu lembro que eu comprei um livro na época, kardecista, falando sobre pessoas que têm a ligação com a cultura, né? Com a questão da música, com a questão do... Porque tudo isso é mágico, né? A música, ela faz com que a gente se conecte muito fácil com o mundo espiritual. Sim. A atuação também. Então, eu lembro que eu comprei esse livro, mas eu não consegui mais encontrar com esse menino. Para mim, foi um anjinho que veio, né? E que Deus colocou ali naquela hora, e teve coragem, foi usado como instrumento, e teve coragem para falar comigo, né? E para que eu fosse tocada ali. E Amém. Hoje em dia eu não vou falar para vocês que eu não gosto de sentir o gosto, por exemplo, uma bebida mais doce e tudo mais, mas isso é tão esporádico. Mas é tão esporádico que eu não lembro nem qual foi o último dia. Mentira, lembro. O último dia que eu bebi. E não é pecado. E não é pecado. Jesus multiplicava o vinho. Jesus, ele transformou água em vinho. Jesus, ele não é mesmo? Então, assim, se você conhece o seu corpo e você sabe que tomando uma coisinha ou outra você não vai ficar mal, socialmente, tudo ótimo. Você não pode passar do limite, né? Maltratar seu corpo. Você não pode deixar seu corpo a mercê, né? De que outras pessoas possam até fazer maldade. Exatamente. Tem que vigiar, tem que cuidar de si mesmo, ter amor próprio. Não é mesmo? Isso, porque realmente, isso é se acabar. Cerebral. Se você bebe uma cerveja, você está com status. Olha, tal cerveja, status, é isso e aquilo. Já é um falso ego. Então, vem muitas coisas entrelaçadas que precisam ser trabalhadas em nós. É o falso ego, entendeu? É o falso status, é querer se sentir bem, se integrar ali com aquele grupo. Então, a gente tem que expandir a consciência a todo momento para sair dessas grades de ilusões. E cada vez que a gente quebra um padrão de ilusão, né, desses padrões da 3D, a gente vai cada vez se expandindo mais e ficando livres, seres mais livres consciencialmente, donos de nós mesmos, sem manipulação. É isso aí. Porque abre portal também, né? Quando você está numa sensação de falta de domínio mental, você está abrindo portal para qualquer um governar a sua vida. Seres de não luz que já desencarnaram ali até naquele mesmo estado, eles querem continuar sentindo aquela sensação, então ele vem se acoplar em pessoas que estão bebendo, que estão fora de si, para sentir aquela sensação, acaba potencializando aquela coisa e desequilibra, suga a pessoa toda energeticamente, e a pessoa sabe o seu padrão, desequilibra a vida em todos os setores, financeiro, emocional, e começa a ser obsediado, porque abriu brechas. Exato. Então entendeu? Abriu brechas. Isso aí. É isso mesmo. Tudo é fácil e tudo é complexo. Tudo é fácil, o caminho do meio é estreito, mas é saboroso, mas é gostoso. Né? Quem está em espírito, em verdade, acha gostoso, nós, né? E as outras pessoas como a gente falou.
Como a gente escutou hoje, né, sobre desfrutar. A gente trabalha para uma situação e o lance agora é desfrutar fazendo o que gosta e dando um tempo para realmente ter a sensação de que aquilo que você fez foi bom e está sendo gostoso. Né? Não precisa você pegar e fugir dos problemas. E aí, o que você vai fazer? Você também vai comer daquele fruto ruim que você plantou. Né? Se E você quando você planta... foge dos problemas, você não enxerga a sua força. Porque muitas vezes aquele problema vai te mostrar a sua força interior, vai te mostrar do que você é capaz. Quantos problemas já nos impulsionaram a ser pessoas melhores do que éramos anteriormente? Né? E tem que fugir. Tendo superação na vida. Quantos exemplos nós temos? Então, assim, encarando um por um, resolvendo um por um e indo para frente. Basicamente isso. Nós somos uma nação abençoada. Nação abençoada, criativa. Criatividade é um dos pilares do amor. Então, nós somos muito criativos, né? Mesmo expressivos. Mesmo com a internet, tem nação que não pode fazer isso aqui que a gente está fazendo. É verdade. Verdade. Mesmo com a rede social, mesmo com a internet, tem nação que não pode falar no nome de Jesus, não pode fazer isso aqui que a gente está fazendo. Nós somos abençoados. Verdade. Somos mesmo. Somos super abençoados. Olha, vamos agradecer, porque a liberdade de expressão é tudo, né? Liberdade é tudo. Eu estava olhando os países, né? A Coreia, o Japão, a China, países que é proibido falar no nome de Jesus. A Tailândia, países que o bicho pega. A coisa é séria. Quantas pessoas foram mortas por acreditarem, não negarem, né, a Jesus? Não negarem a ele. E a gente está do lado de cá, sabe? E aí eu fico pensando, meu Deus, obrigado, Senhor. Então, mesmo com todos os problemas, você falou, né, fugir dos problemas, aí eu falei, tem como fugir? Não tem como fugir. A gente tem como ficar se lamentando. Vendar os olhos. Tem como os problemas vão continuar ali, você venda os olhos, você só tem que enxergar. Né? E aí você se limita. Reclamando, mas não tem como fugir. E quando você está firmado na rocha, que é Jesus, você passa pelo problema. Você balança para lá e para cá, mas você não cai, não. Aquela música, né? De Cassiane. Você passa a enxergar a situação não como um problema, mas como uma ferramenta, uma munição que vai te levar para o próximo nível. Exatamente. Entendeu? Você enxerga diferente. Eu hoje enxergo diferente. Custou, demorou. Custou, demorou. Mas eu sei que lá atrás tudo que eu passei foi ferramenta, foi munição. E que cada dia, mesmo devagarzinho... Nada que a gente passa é em vão, né? Ou você aprende, ou você ganha com aquilo. Então, assim, aprende, ganha... mas ganha com o quê? Com problema? Experiência, para você resolver problemas maiores. E porque dos tudo outros, é escadinha mesmo. E dos outros, você ganha experiência, munição para você ajudar outras pessoas. Quando, claro, a pessoa se predispõe a ajudar o próximo, que é o que Jesus nos ensina, né? A olhar o próximo como a nós mesmos, né? Amar o próximo como a nós mesmos, ajudar o próximo. Então, é munição para ajudar o próximo. Uma vez eu estava conversando com a moça e aí ela estava se queixando dos problemas dela. E eu só ouvindo. Eu falei, tipo, 15 minutos, bem detalhado. Ela olhou para mim e falou assim, minha filha, eu não posso reclamar da vida. Foi Deus que colocou você aqui no meu caminho para você falar isso. E você tá sorrindo. Meu Deus, eu não sou digna de falar de problema nunca mais na minha vida. E eu tava conversando com ela e eu tava sorrindo. E tipo, comparando... E quando você tem um problema é porque você plantou isso de alguma forma, né? Então tem que agradecer também quando você plantou. A comparação que ela fez, comparando ao que ela passava, o que eu passava, é tipo assim, eu tava mil anos, léguas, luzes atrás dela. A importância de contar nossos testemunhos, né? Para que o outro venha ver que aquele problema dele não é tão impossível assim de ser.
não é? Foi o que Aí eu disse ele se a sente ela. acalentado, ele se sente conectado e Isso. começa a dizer, eu também posso, porque eu também sou ser humano, eu posso superar também. Foi isso que eu disse a ela, não é desmerecendo o que você tá passando. Só que hoje, se eu pudesse trocar com tu, eu até trocava. Mas olha isso. Falei assim rapidinho, 15 minutos rapidinho. Ela, meu Deus! E tipo, eu consegui ajudar. E aí foi vindo outras e sempre vai aparecendo alguém. E aí eu dou uma palhinha, pego as partes brabas da minha vida. Aí eu conto, ó, superei. Se eu superei, você também pode. Então, a pessoa fala, meu Deus. E foi o que Jesus fez. Eu pude, você pode. E você Isso. seguindo também, né? As mesmas obras de Jesus. Se eu pude, você também Exatamente. pode. Jesus é lindo. Muito bom. E o seu propósito Maravilhoso. tem tudo a ver, né, com o que você passa. Então, assim, se a gente está passando, se as pessoas estão passando por problemas financeiros, o propósito dela é trabalhar isso consigo mesmo e com as outras pessoas que estão à volta. Se está passando por problemas familiares, da mesma forma, você precisa estar se ajudando para ajudar outras pessoas na questão familiar. E a gente vai vendo, porque tudo que a gente passa tem um link ali com o nosso futuro, né? Desde que a gente entenda, né? Saiba que vai se modificar e modificar a vida de outras pessoas, né? A Alzira caiu na internet. Deixa ela voltar para a gente concluir, né? E falar sobre o que a gente... é bom, é tão bom abrir o coração e falar, né? E se sentir bem, isso é muito bom. Muito bom mesmo. Já foi tudo. Não, assim, eu tô aqui pensando, eu tô pensando em quantas coisas que a gente pode estar falando, que a gente já falou, e quantas coisas a gente pode estar falando. Abrir o Instagram assim do nada e começar a falar, e não importa se tem uma, se tem duas, se tem três pessoas, o importante é que naquele momento aquela pessoa que escutou, o que vai escutar, porque é atemporal, né? A gente deixa gravado, a pessoa vai escutar em qualquer momento. De repente serve para ela aquilo. Né? Então, assim, é tão bom isso. Quantas vezes eu já escutei palestras que foram de anos atrás? Também. Né? Essa nossa eu vou colocar... todo sentido. Essa nossa eu vou colocar no YouTube. Vou colocar lá na plataforma. Pois é, então faz isso. Começa falando aí. Termina falando, né? Começa falando, foi ótimo. Já foi termina falando. Sobre seus canais, o que você fala nos seus canais. Fala para o pessoal qual é o canal para te seguir também. Érica Aldi. Fala sobre espiritualidade, sobre Deus, sobre Jesus, sobre motivação, sobre você empreender. Um pouquinho de cada coisa. Tô crescendo. Tô indo aos pouquinhos. Aprendendo e colocando para frente. Aprendendo e colocando para frente. Não guardando nada. Não segurando nada. Voltei. Conseguia. Voltei com outro celular. Que bom. Pronto, gente. Então, Érica Aldi, pessoal, se puder seguir, tá? É um canal maravilhoso falando de Jesus, das mensagens, sempre tem alguma coisa diferente. Érica também é estudante de veterinária, sabe muita coisa dos bichinhos, sabe? Então, assim, em breve tá voltando aí, né, pra luta também, pra correria, futura vet. E se fosse pertinho, que ela mora em Salvador, gente, eu moro no Rio, se fosse pertinho, seria a veterinária dos meus bichinhos. Do meu bichinho, tá, tudo bem. Que a Dadá foi pro mundo espiritual, mas aí eu falo meus bichinhos, porque ainda sinto a sensação da Dadá por aqui. Os bichinhos, eles têm uma coisa tão importante, né, que a gente sabe que, por exemplo, ela estaria ali, olhando, meio que tô dormindo. Sabe? Outro dia minha cachorrinha tava olhando pra parede. A parede branca, não tinha nada. E ela fixa olhando pra parede.
Aí eu olhei e eu disse, você tá vendo o que aí? Me diga o que você tá vendo aí. Aí ela olhou, aí olhou de novo, aí olhou. Aí veio, sentou perto de mim e ficou quietinha. Não era nada demais, não. Fosse dar alguma coisa meio que estranha, até eu ia sentir. Ela ia latir. Ela fez olhar, olhou. Os animais têm facilidade em ver o plano espiritual. E, exemplo assim, eu tenho 2 gatos. E os gatos são curadores. Se eu tô sentindo alguma energia no chakra cardíaco, ela deita no meu coração. Se eu tô sentindo na barriga, ela deita na barriga. Se for no psiquismo, ela deita perto da cabeça. Os gatos têm essa função de limpeza, de cura, né? Se você tá se sentindo assim mais amoadinho, eles vão te dar carinho. Eles são seres super inteligentes, né? Colocados aqui por Deus, pelas egrégoras, para nos acompanhar, para ser companheiros nossos. Entendeu? Nós, tutores deles. Olha, você também, falou. Nós sabemos muito benefício dos animais. E os animais, muitos deles têm espíritos coletivos. E alguns deles, eles são coletivos como os cachorros e gatos, mas eles são espíritos individuais. Eles desencarnam. Agora, ele não tem esse tempo no astral para voltar a encarnar. Eles desencarnam, logo eles voltam a encarnar novamente e vão na evolução dele. Assim como os minerais, como os vegetais, os animais, os nominais, a parte angélica também evolui. Tudo isso. Fala do seu canal. Pronto. Fala do seu canal. Aproveita e fala do canal. Vamos lá. O Quantic Tarô, que eu faço terapia com tarôs, né? E mesas radiônicas. É maravilhoso. Então, vamos botar aí no link depois, Quantic Tarô. E também o Portal Iluminar, que eu gosto de conversar sobre vários temas, assim como minha amiga de Mari e Érica. E puxando temas para a gente se esclarecer, para trocar ideias. Aí é o Portal Iluminar. É isso aí, gente. O meu é Uni Raízes. O meu canal é Uni Raízes. Eu falo mais a questão espiritual também, né? Tem uma parte lá das parábolas do reino, que inclusive eu estou devendo colocar o resto das parábolas lá. E a gente está conversando aqui para a gente começar a falar, fazer bate-papo, assim, tanto no Insta quanto no YouTube também. E futuramente estaremos fazendo um curso nessa parte espiritual, tá? Para né, a gente está amadurecendo essa ideia para que a gente possa aí expandindo a consciência, expandindo a consciência do pessoal, o pessoal que é da nossa tribo também. A espiritualidade sem bloqueios. Exatamente, espiritualidade sem bloqueios. Para tirar nós e quebrar paradigmas, não é mesmo? Primeiro a gente dá o nó, depois Vem cá, Érica, esse então vai ser... Não, peraí, veio um insight aqui. Esse vai ser o nome do nosso canal, porque a gente ainda não tem nome do canal. Espiritualidade sem bloqueio? Pode ser. Gostei. Surgiu agora o nome do canal. Isso mesmo. Só que não tem outro e já vamos abrir então o canal, gente. Siga, vocês podem seguir. Conversar sobre tudo, fazer várias lives, né? Passar um pouco da nossa vida, né? Porque quando a gente vamos usar. Vamos usar. Vamos montar. A gente monta, já coloca essa live lá, a primeira live, e dali a gente... Foi a live que criou o nome, vai ficar ótimo. Espiritualidade sem bloqueio. Vai sim. Sem bloqueio. Tá vendo como é que é a espiritualidade, gente? Ela chega assim, chegando, e assim, ela não bate na porta, não. Ela já vai entrando e falando, ei, eu estou aqui, receba. Vou dividir uma coisa com vocês aqui. Minha primeira live é essa. Eu nunca fiz live no Instagram. Desbloqueou. E tem mais uma coisa. Eu vou estar na live agora, bora, Alzira. Aí tiveram 2 vozes, que é as vozes da nossa vida, que a Érica falou. A voz que disse não, que não sei o quê. E a outra voz que disse vá. Eu que escolhi dar ouvidos, a voz que disse vá. Entende? Mas eu poderia... Se alimentou o lobo bom. Exatamente. Quantas vezes em nossa vida queremos fazer coisas, nossos sonhos, nossos projetos, e essas 2 vozes nos bloqueiam. Mas cabe a nós que tem esse poder de decidir, dizer, não, eu vou fazer, eu vou dar a cara a tapa, eu vou superar aquilo, né? Aquele medinho, aquela coisa que bloqueia, não é?
Então é isso, eu Eu quis fiz dividir isso com vocês para ontem. todos. Vem que é teu chamado, vem batizar. Ai, meu Deus, vou, não vou, não A vou. gente passa por Meus isso pés todos os foram. dias. Né? Tomar Meus pés decisões, foram, literalmente me levaram. começar algo E eu fiz que novo, sim da cabeça. né? Você foi totalmente com o coração, você foi com o coração. Quantas coisas espirituais ali não aconteceram e só seu coração sentiu? Foi uma energia muito Verdade. tremenda ali, não é mesmo? E você pode até receber Foi revelações sim. depois e decodificando aos poucos, porque uma energia dessa é de alta hierarquia, é muito poderosa, tem que digerir aos poucos, não é mesmo, Érica? Tá reverberando ainda. Eu tô sentindo isso. Ou agora, por exemplo, eu tô Células sentindo vibrarem. isso. Eu já senti essa energia das células do corpo vibrarem, uma energia crística, poderosíssima. Voltando rapidinho na questão da bebida alcoólica, logo quando eu me converti, eu ainda bebia. E aí, né, tinha aquela situação que a gente aprende lá e tal. E aí eu ficava pensando, meu Deus, tô fazendo errado. Aí, às vezes, meu marido comprava, levava, e tipo, os vizinhos não via, mas eu tava lá dentro de casa. Ligado? Aí aconteceu, uma vez, simplesmente veio assim no meu pensamento, eu não lhe julgo. Eu me julgando, porque Olha. ninguém disse ia me julgar. E aí veio meu pensamento, bem forte no meu pensamento, no meu coração, lá nas profundezas da minha alma. Eu não te julgo. Aí eu... Caraca! Aí pronto. Né? Um belo dia, uma vizinha, ela fez um comentário. E aí eu simplesmente disse, a minha vida é entre eu e Deus. Ninguém tem nada a ver com isso. Se tá certo ou se tá errado, quem me instrui é Ele. Não é ninguém que tem que dizer pra mim o que tá certo e o que tá errado. Ele que vai me instruindo aos poucos. E assim foi. E sempre foi assim. Teve uma que chegou a dizer pra mim assim, você vai perder sua bênção. Nunca perdi bênção nenhuma. Até porque eu não corro atrás de bênção. Jesus, ele sempre foi... Você já é abençoada, você já é amada. Ele é Presente certeiro na quando ele vida. joga. Quando ele joga sobre nossas cabeças, ele não joga pra errar, não. Ele sabe exatamente onde vai cair. E assim, outra coisa que eu aprendi, a gente aprende a falar, pedir, orar, falar o que a gente quer e pronto, cabe amém e vai embora. Não é assim. Hoje, eu, 99,9% nas minhas orações, nas minhas conversas com Deus, eu agradeço e menos de 1% eu peço. Às vezes eu nem peço, eu só agradeço. Obrigada porque eu tô enxergando, porque eu tô ouvindo, porque eu tô nesse apartamento, porque eu tô vendo o sol, porque eu tô vendo o mar. Obrigado, Senhor. Só agradeço. Obrigado. Obrigado por coisas que eu tô vendo no futuro, a minha mentalização, o boot. Só agradeço. A gratidão é uma energia de manifestação, porque você já está agradecendo, você está multiplicando, você agradece até pelo que está lá na frente ainda. Obrigado por aquilo que você já quer. Então, assim, é uma energia de manifestação, né? Isso. Isso que você falou. Olha, essa energia que você está... Fale. Desculpa. Não, essa energia de manifestação que você acabou de dizer aí, sobre que você não liga mais para o que as pessoas falam. Na verdade, você está tomando posse de si, porque você sai de se importar com o outro. Então, você já não está mais no psiquismo do outro. Ele já não tem poder para controlar sua mente e sua vida. Não. Porque as pessoas tendem a nos controlar de forma inconsciente e de forma indireta, quando a gente dá poder. E quando a gente diz, não quero mais isso, a gente toma posse de nós mesmas e a gente começa a controlar e tomar nossas próprias decisões com base no coração. Verdade. Jesus é lindo. É lindo mesmo. Ele esteja falando aos 4 cantos, que ainda não foi. Ainda falta. Falta muita gente ouvir o nome dele. Falta ainda sobre o que você falou sobre a questão da visualização, de você agradecer, eu falei que eu fiz 2 boots e com a visualização de ser batizada, inclusive com uma música que eu desconhecia, que foi a música do meu batismo. E assim, eu já sentia que eu era batizada, que eu já tinha sido batizada. Né? E, inclusive, eu estava assim, eu já fui mentalmente, eu já aceitei a condição do batismo na minha mente, para que eu vou precisar fazer o ritual, entendeu? Mas assim, eu já tinha agradecido porque eu já me sentia. Né? Eu sentia a água, eu senti tudo
na visualização. E aí, na verdade, quando eu estava ali, foi sentir na carne, né? Eu senti no corpo físico. Porque o que eu senti nas visualizações também foi muito forte. Sabe? Ele Muito pega, forte. ele Chorar olha, também absurdamente, né? Esse choro copioso, na hora eu chorei, eu fiquei emocionada e tudo mais, mas não foi copiosamente como eu tive na primeira vez que eu me senti batizada pelo mental, sabe? A condução que foi dada, a parte guiada, quando eu me sentia, eu lembro que foi naquele evento, eu acho que foi no Método IP, ao vivo, né, online e tal. E aí eu lembro que eu me ajoelhei aqui na frente da televisão com o som nas alturas e fiquei sentindo aquilo ali tudo. Foi no Método IP. Para quem não sabe, o Método IP é identidade e propósito. Mesmo. Sabe o que foi que veio na minha cabeça para você colocar a legenda? O batismo da improvável. Pois é, eu já falei isso. Falou? Eu falei isso. Verdade. Então ficou na cabeça, ficou na mente. Pois é, menina. É mesmo, né? Mas foi muito gostoso, foi muito lindo. A energia lá já estava muito maravilhosa, mas estava assim, surreal. De verdade, surreal. Sabe que eu lembro também da cocriação. E na hora, então... Quando a gente cocriação, eu sei, foi isso que aconteceu. E como você fez aquela visualização tão profunda como se já estivesse acontecendo lá, você acabou manifestando também aqui, junto com bênçãos, com energias positivas. Então, olha como é grande o poder da manifestação, da materialização, da cocriação. Muito! O seu exercício que você fez lá no Boost, né, que foi o do batismo, ele se materializou, isso já é um fenômeno. Um grande fenômeno da verdade. É poderosíssimo. É poderosíssimo. O nosso poder de cocriação. E teve uma outra cocriação que eu tive, que eu acabei de ver o amigo que a gente ficou lá no QGR Kids, o JG que está aí com a gente. Olha, outra manifestação que eu tive nessa situação de cocriação foi porque eu visualizei em algum momento, acho que eu falei contigo, Érica, eu visualizei em algum momento fazendo trança nas crianças em um evento de QGR. Eu falei alguma coisa a respeito, não foi contigo? Se não foi contigo, foi com alguém essa semana que eu cheguei a falar. Falei? Eu falei contigo? Falou, então, e aí eu me imaginei, assim, tipo, eu imaginei que estava fazendo trânsito, que não sei o quê, e que de repente o Pablo, ele passava por lá e falava com as crianças, gente, mas tudo isso que aconteceu. Melhor do que eu tinha imaginado, mais próximo ainda. Viu? E a energia é muito maior. E assim, o que eu imaginei foi bem pequenininho, sabe? Foi um negócio tipo... Eu fiquei emocionada na minha visualização, eu vi acontecendo, mas foi bem pequenininho. E lá se tornou tão grande, sabe? Foi um negócio tão expandido que a energia já estava contando muito desde o começo, desde a hora que eu cheguei lá até o finalzinho. E assim, e tiveram coisas que o subconsciente, né, fica ali. Mas o que você está fazendo aqui? Sabe? Você vai ficar até o final? Né? Você está com as crianças estão cansadas, sabe? Sempre tem aquilo para estar perturbando, né? E aí para tirar você do propósito do seu caminho. Do foco. Incrível. Mas é isso mesmo. É incrível. Graças a Deus, você ficou, você persistiu. E agora você é uma nova criatura. Pois as minhas sombras ficaram lá embaixo, naquelas águas abençoadas. E que aquela, e ainda vou falar mais, e eu peço a Deus que aquela minha parte sombra, ela seja transmutada e que ela volte ou para mim ou para o Criador de uma forma limpa. Porque a gente também precisa entender que nós temos o lado sombra. E o nosso lado sombra, ele precisa ser cuidado, porque quando ele vem à tona,
a gente não consegue racionalizar aquilo. Então, assim, não basta só ter ido, sabe? Eu Sim. espero muito, eu peço muito a Deus que tenha ido, que ele seja transmutado e que ele vá com aquela energia telúrica, né? E que seja transmutado e tudo mais, e que ele volte para mim ainda mais potente, ou mais potente no sentido de transmutado, uma energia positiva, ou então que ele vá para a energia do Criador, porque a gente está indo, né? Cada ano que passa, a gente está com menos um ano de vida. Então, que Isso. esses anos que eu estou colocando como representação, que volte para a energia do Criador transmutado. Verdade. Né? Para que quando eu já tenha lá uns pontinhos para tratar desse lado sombra. É isso. É isso. Meninas, tá ótimo o papo. Poderíamos fazer mais vezes. Já Com estou certeza. convidando. Tem muitos assuntos para falar, muitas coisas para passar. Isso aí. Muito mesmo. E isso, muita coisa, muita coisa. A minha E olha, cabeça. a gente, nós três aqui, a gente tem um sério problema. Nós temos obesidade cerebral. A Olha, gente tá estuda e não abre a boca, não passa pra frente. Então, Quer falar tá ao na mesmo hora, né? tempo, quer falar. escuta. É. Aí a minha cabeça fica assim, ó. Fala das bibliotecas lá de Alexandria que foram queimadas e vários arquivos importantíssimos foram perdidos. Aí aqui na minha cabeça, fala da transmutação da chama violeta, mas não dá para falar tudo. Não é mesmo? Fala sobre o acolhimento das sombras. Fala, não tem como. Tem que ser uma live para cada Vamos fazer o seguinte? Tem que ser Vamos online. marcar já pra gente falar alguma coisa em algum outro momento? A gente pode Ó, fazer isso. Vocês já ouviram falar de uma filósofa chamada Hipátia? Não Eu já ouviram ouvi falar esse sobre nome, ela? mas não sei qual é o assunto Gente, que ela trata. mulher! Que mulher! Você me falou dela. Agora eu fiquei na dúvida se foi 40 anos depois de Cristo ou 400 anos depois de Cristo. Mas eu vou olhar novamente e vou anotar. Que mulher filósofa! Comandou uma escola naquela época, onde só homem que comandava as coisas. Aí fica na minha cabeça, fala sobre a Hipátia. Fala sobre a outra biblioteca lá Tem a de Alexandria e tem também a de Atenas, que foi queimada também. E muitos arquivos foram perdidos, coisas importantíssimas. Eu não, vou falar não. Mas Depois assim, fala. ó, anota isso e a gente trata disso em outra live. Pronto. Assunto que não vai faltar, né? O É poder muita da coisa. mulher. Ó, o poder e quem da mulher estiver escutando, ao longo do tempo da história que foi apagado, suprimido. Isso. Livros da Bíblia que foram retirados para não mostrar o poder que a mulher tinha, a grande inteligência que a mulher tinha de liderança, de coordenação, que são dons e talentos da mulher. Então, os homens, pelo poder, eles quiseram, né, colocar a gente para baixo, porque sabiam que nós tínhamos essa capacidade, né, dada por Deus, mulheres, de ter mais melhor gerenciamento das coisas e acabava que as coisas cresciam com muito mais facilidade, né? Porque o homem tem o quê? vamos falar então sobre, na próxima vez, os 12 talentos da mulher? 12 talentos suprimidos da mulher, que temos que resgatar nossos dons e talentos. E nosso poder, que foi roubado, né, ao longo do tempo de nós. Você falou da igreja, né, que foi retirada as coisas lá, e aí eu lembrei de 3 figuras da história, né, de 3 pessoas do protestantismo que iniciaram o movimento protestante. O Lutero, que é o mais famoso, né, um dos mais famosos, e aí tem o John Hus e o outro, esqueci o nome, deixa para outra live. Mas o John Hus, ele foi queimado vivo, porque ele discordou de Roma. Ele discordou dos grandões da época. Ele, na Bíblia, ele era monge da Igreja Católica, na Bíblia, ele viu uma coisa, era passada outra coisa para a população da época, e aí ele foi e disse, não, isso aqui não é assim que tem que ser passado, é assim porque está na Bíblia isso. Eu não estou contestando a Bíblia, eu estou contestando vocês. Aonde é que eu estou errando? Ninguém soube dizer a ele. Ninguém soube não, né? Ninguém quis dizer a ele. Tem até um filme sobre isso, do John Hus. E morreu, foi condenado.
Tá vendo? Aqueles que A estão gente, Pois há é, 1.500 Jesus atrás, foi, né? Jesus foi condenado sem motivo nenhum, ó, né? eu Foi a tô, mesma coisa. eu tô montando também um vídeo de as 15, não é nem talento, as 15 coisas que se a mulher tivesse na época da Idade Média era considerada bruxa. Ser parteira, lidar com saber mexer erva. com ervas, Eu ia ser queimada na fogueira. ser parteira, saber lidar com ervas, e várias outras situações. Ó, Eu tô montando um vídeo sobre isso. tá. Eu já tenho duas situações aí que eu já estaria na fogueira. E cá também. Ah, minha filha tá falando aqui, colaborando. Ter muito filho ou ter pouco filho. Tinha Isso! alguma coisa também em relação a Isso! isso. Ter muito filho, ser mãe solteira. Nossa, é cada Aí, coisa terceira absurda. coisa. Eu tenho Cada pouco coisa filho, mas absurda. Mas Essas são, enfim, aí. essas são as coisas mais antigas. E as que existem hoje ainda, a gente pode fazer uma comparação das antigas para as atuais. Vamos fazer isso? Ó, os 12 talentos, o que Mulher. seria? Não é mesmo? bora. Adorei! Gente, então meninos também, vejam porque vocês vão ver e vão dar valor. E Primeiro, a matriarca, porque a mãe de vocês também é poderosa, tanto que concebeu cada um que está aqui, né? Cada um com suas respectivas mães e tal. As mulheres, as filhas, e quem tem filha, é bom saber para estar estimulando aquela menina a exercer o seu talento, sabe? Abrir a isso. Né? Voltou. É isso. Muitas têm dependência emocional, acham que precisa de uma outra pessoa, ficam Isso. presas a padrões familiares, né? E várias coisas que ainda existem. Então é muito bom a gente falar sobre isso, né? Para quebrar um pouco. Para que a mulher, É ela isso aí. reconheça o poder. Então, semana que vem, Semana que vem, segunda-feira, às 18 horas, pode ser? pode. Vamos dar início aí às segundas-feiras, às 18 horas, que a gente está falando? A gente botou um tema, mas você sabe que a gente fala de tudo, né? Porque nossa mente não dá Pois é. inteiro. Pois é. Assim que é bom. Não, a gente faz o seguinte, a gente faz um roteirinho e a gente tenta seguir isso aí. Tentamos seguir o tema. Exatamente. Gente, então vamos despedir? Vamos orar? Eu deixo com ela. Vamos, então. Vamos agradecer? Vamos. Vamos orar? Pai, nosso Pai Todo-Poderoso, nosso Mestre Maior, nosso Senhor Jesus, nosso guia, muito obrigada, Pai, por tudo que o Senhor tem feito pelas nossas vidas, pela vida da Edmara, pela vida da Mira, que não está aqui na live, mas veio o nome dela na minha cabeça. Muito obrigado, Senhor, pela vida da minha amiga, que eu conheci num pet shop, da Alzira também, Senhor. Muito obrigada, Senhor, por ter colocado ela na minha vida também. Obrigada, Pai. Eu sei que através da minha vida muitas pessoas seriam transformadas e serão ainda transformadas. Eu sei que também através da vida da Esmara, também da vida da Alzira também serão muitas pessoas transformadas, Pai. Muito obrigada por nos fortalecer, nos unir, Senhor, nesse propósito de falar da tua vibração, da energia, do teu amor, Senhor. Muito obrigada por tudo, Pai. Desde já, nós te agradecemos sempre, sempre, sempre. Em nome de Jesus, amém. Gratidão. Amém. Eu recebo. E que o Criador de tudo que Ele também te envolva com muita luz, porque através da sua vida muitas pessoas vão entender o que é superação. E você vai realmente atingir muita gente. A Damira veio na minha boca. Isso mesmo. Pinte aí, eu vou mandar essa live pra ela. Mas ela Vou tá aí, marcar ela. Não, Damira! Então. Unção pura. Marca ela que ela também vai receber a bênção aqui, ó. Alguma coisa que ela precisa ouvir, não é mesmo?
Falamos tantas Ela coisas com não a chegou a live entrar, aberta. ela não chegou a entrar, não. Ela não chegou a entrar, não. Não. Eu tava aqui olhando quem tava entrando, ela não chegou a entrar, não, mas veio assim. Nossa, Então marcaram logo. vou marcar. É. Fica com Deus, gente. Que as egrégoras de luz envolvam vocês, né? E até a próxima, minhas amadas. Até. Beijo a Tchau. todos. Até a próxima. Um Fiquem beijo com a Deus todos que também. Quem tá Uma escutando foto. também. Um beijo A a todos que foto. assistiram, A foto. que passaram pela live, sejam abençoados. Aqueles que ainda vão assistir, sejam abençoados também. E fiquem com Deus. Vamos para a foto agora. Bora. Tem como tirar o comentário, Edmara? Eu não sei fazer isso. Ah, então deixa aí a Não foto. consigo. Não sei fazer. Pronto, tirei. Pronto. Que todos tenham uma noite abençoada, tá, gente? Fiquem com Abençoada. Deus. Amém. Beijo, beijo, beijo. Beijo. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.